Estamos prontas, Crystal, estamos prontas. Sim, eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu agradeço muito que vocês estejam aqui e eu tenho umas perguntas sobre o filme A Mãe de Todas as Lutas e outras coisas a partir disso. Então, a primeira pergunta é: de onde surgiu a ideia de fazer o documentário e como foi o processo de decidir como vocês três contariam essas histórias? Que são histórias pessoais, mas também são histórias sobre as suas comunidades e também sobre a história nacional e até questões globais sobre a luta pelo direito da terra e de poder viver na terra limpa e livre de contaminação e sem medo da violência. Então, de onde surgiu a ideia e como foi o processo? Bom, eu acompanho a lista da Pastoral da Terra de pessoas marcadas para morrer há muito tempo. Desde que eu vi o Cabra Marcado para Morrer, que é um filme que foi definitivo para mim, né? Através desse filme eu decidi ser documentarista. E acompanho essa luta pela terra. E tenho visto que cada vez mais o nome de mulheres tem surgido nessa lista, até porque os homens morrem mesmo, né? E os homens morrem, e os homens estão cada vez mais ameaçados. E as mulheres cada vez mais tomando frente dessas lutas. E como eu tenho um trabalho muito com recorte de gênero total, eu quis falar dessa questão histórica e cultural da luta pela terra no Brasil na perspectiva de duas mulheres, e na perspectiva, para mim, de duas mulheres que representam dois grupos, digamos assim, que mais sofrem, que mais morrem, que é o grupo dos indígenas, que são os nossos povos originários, que o mais deles, que luta há mais de 500 anos pela proteção do seu território e pela sobrevivência do meio ambiente, da natureza, de forma salutar, né? E o movimento dos sem terras, que também, desde as ligas camponesas, enfim, tem sofrido e tem perdido muita gente nessa luta, e que cada vez mais, e que isso se agravou muito no último governo, né? No último governo, nos últimos 4 anos, a questão indígena se agravou muito, e a questão também do MST, né? A gente termina até o filme colocando esses dois letterings falando sobre essas questões que ficaram bastante prejudicadas. Sabemos que todos os governos que a gente teve, os que fizeram boas coisas fizeram, mas ainda falta muita coisa a ser feita, né? Então, acho que esse filme é um alerta para que, independente do governo que a gente tenha, eu espero que seja um governo progressista de esquerda, a gente possa cobrar isso do governo como uma causa social. A gente tem um governo atual que reprime qualquer tipo de manifestação e qualquer tipo de reivindicação dos direitos conquistados, dos direitos adquiridos. Então, a gente está em um momento muito grave. Então, uma semana que antecede uma eleição, falar desse filme é muito importante, e eu queria passar a palavra para quem realmente está ali no fronte dessa luta e que tem suas vidas frequentemente ameaçadas, que é a Shirley e a Maria. Então, boa tarde para todo mundo. Erehen Awit. Eu estou muito feliz de ter participado desse trabalho da Suzana e feliz também de cruzar com outras pessoas que também fizeram parte de outros trabalhos voltados para essas questões de gênero, né? A vida dos homens, a vida das mulheres. Eu acho que a Suzana está fazendo um trabalho, um recorte muito bacana no que envolve todo esse processo de trabalho ligado às ações da comunicação. E o que mais está sendo também importante para mim, com todo esse trabalho, com toda essa visibilidade que o filme está trazendo também para a minha pessoa enquanto ativista no meio ambiente, é que à medida que a gente vai participando dos festivais e as pessoas vão conhecendo a história de Dona Zeuzuíta e a história, na verdade, do povo Krenak, né? Porque eu sou, na verdade, o povo, né? A gente é povo, então as pessoas vão falando, nossa, mas a gente não conhecia a história do seu povo, a gente nem sabia sobre o povo Krenak. Não, a gente nem sabia que isso tinha acontecido no seu estado, que seu rio morreu pela mineração. E, assim, isso me causa um pouco de espanto também, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque os meios de comunicação que a gente está tendo agora, essa oportunidade de participar desse trabalho, é que a gente está tendo visibilidade de ação, né? E muito o que as pessoas não sabiam
elas estão passando a saber através do filme A Mãe de Todas as Lutas. A história, a verdadeira história dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Como é que a gente sobrevive, né? Como é o nosso processo de resistência? E as pessoas estão vendo isso, né? E eu estou feliz, sabe? À medida que o filme vai ganhando prêmio, à medida que o filme vai participando de diversos trabalhos, festivais, as pessoas também vão conhecendo a verdadeira história dos povos originários, né? E das comunidades tradicionais, de como é que a gente faz para sobreviver diante de tanta injustiça que a gente vem passando no que diz respeito à conquista pelas nossas terras. E eu estou feliz por essa ação em forma de trabalho constante e de forma consciente nos meios de comunicação. E eu tenho muito a agradecer, principalmente nesse momento que nós vivemos no nosso país, de tanto massacre dos povos indígenas, né? E nesse mês a gente já perdeu quase 30 parentes indígenas lutando pela demarcação de terras e nas retomadas, né? E está sendo difícil, mas eu acredito que a esperança que a gente carrega em nós é que nos move e nos deixa mais resistente. A nossa luta aqui é constante, né? Não para. Desde o de 1996, o que aconteceu, o massacre, né? Que eu nunca abandonei a luta e nem pretendo abandonar a luta. E estou envolvendo meus filhos para seguir na luta quando eu não estiver aqui, né? Para dar o procedimento. E falar assim, enquanto existe sem terra, pessoas nas periferias da cidade, sem ter onde morar, sem ter o que comer, a gente está ajudando, né? Então, assim, nesses anos da pandemia, nós ficamos paradas, mas não ficamos calados, porque nós não podemos ocupar terra, né? Mas tudo que passa... Agora nós estamos na batalha da política, né, da votação, que vai terminar domingo agora, com as votações. Eu acredito que nós vamos eleger o nosso companheiro Lula e toda a legenda dele, né, que não adianta eleger só ele. E se tiver outro pessoal ao contrário do lado, coisa ruim, vai dar ruim para ele também. Então, para isso, nós temos que eleger ele e toda a legenda dele, né, que somos nós, que fala a nossa língua, que defende os nossos direito, né, de viver na terra. E depois do dia 21, e antes do dia 23, agora desse mês, nós fomos para a Curva do S, né, porque disse que ele vinha para aqui, para a Curva do S. Então, nós se organizamos, fomos para lá, nós não fomos recepcionar ele, se caso ele viesse, né? Camarada Bolsonaro que eu estou falando. Se caso ele viesse, porque em 2018 ele veio, fez a maior barboseira lá na Curva do S e falou que quem poderia estar preso seria nós, MT, e não os policiais deles, né? Porque nós, MST, que foi o causador de tudo isso, porque que nós estávamos na rua, estava na estrada, estava na pista, com 2.500 pessoas, procurando lugar para morar, lugar para trabalhar. Então, assim, o meio melhor que a gente achou foi ocupar a terra, assim, dos latifundiários, porque não são deles, né? Eles não são donos de nada. A terra da União é nossa, né? Mas, para isso não conseguir, continua morrendo muita gente ainda, que no massacre não foi... Morreu só aqueles 19, depois morreu mais 2 pessoas, foi para 21 pessoas, né? E daí para cá continua morrendo gente. Continua o massacre sendo massacrado, nem só nós do campo, mas o povo da cidade, né? São o pessoal negro, os homens negros, mulher negra, são massacrados. Então, se cada uma pessoa, cada mulheres, né? Cada uma mulher que morre vítima de violência por esse policial, e a gente sente nele também, porque são seres humanos e são pessoas que vêm de movimento também, que eles falam por a gente, eles se dão por a gente, né? Porque eu acho assim, nós MST, nós movimentos sociais,
né? Não é só o MST que é de movimentos sociais, nós que vem de movimentos sociais, nós se dói muito por os que estão bem distantes da gente e estão sofrendo aquelas, né, que estão sofrendo as violências do campo, da cidade. É isso aí que a gente continua lutando e para defender o nosso lado, principalmente nós mulheres, né? E é isso, vamos ver que agora nós vamos botar o governo nosso, agora no governo, as coisas melhoram para a gente. Espero que melhora mais para a gente, né? A gente vai ter mais uma liberdade de falar, ter vez e voz. Eu espero que sim, né? Teremos, Maria. É isso. Isso, a segunda pergunta que eu tenho é justamente sobre o que tem acontecido desde que terminaram a produção do filme, porque vocês terminaram relativamente cedo no governo Bolsonaro. Então, poderia me contar um pouco sobre o que tem acontecido desde então em questões das suas comunidades? Como, Maria, como está a situação atual da sua comunidade e da MST na sua região de Eldorado dos Carajás? E Shirley, como está a situação do Watu, agora quase 7 anos depois do rompimento da barragem? E como está a situação do povo Krenak agora, sabendo que a mineração continua na região e que o governo Bolsonaro assume uma postura hostil em relação aos direitos dos povos indígenas e também a MST? O MST aqui na nossa região está bem, assim que eu falei antes, nós não estamos parados, estamos calados, né? E assim, aqui no meu assentamento, 17 de abril, nós estamos um pouco divididos. Aqui nós estamos um pouco divididos. Pouco não, estamos muito divididos. Não só aqui no nosso assentamento, como nos acampamentos também, né? Tem muito que fala outra língua, o bolsonarista, tem pessoas que falam ainda para o MST ainda, né? Mas é pouca pessoa. A maioria está com o Bolsonaro, que dentro desse assentamento, porque tem os compradores de terra. Os primeiros que entraram, os primeiros que conquistaram a terra, venderam os lotes, porque assim não tinha como a condição de trabalhar, né? Por exemplo, assim, eles achavam assim, vou conquistar a terra, da terra eu vou sobreviver, mas teve muito que não teve condição para isso, né? Achou assim, a luta da terra, eu vou viver no lote, eu vou viver de quê? Eu vou plantar, até chegar o arroz, o feijão, o milho, a mandioca, eu vou comer o que depois? Né? Porque aí a cesta básica acabou, que nós vivemos muito tempo de cesta básica até nossos primeiros legumes chegar, né? Que é todo aquele processo, vamos preparar a terra, primeira roça de toco, né? Tem que trocar, derrubar, queimar, que hoje não pode mais queimar, e a maior parte do lote aqui foi no pasto, né? Que nós já encontramos no pasto, que os fazendeiros derrubou as madeiras que tinha, até chegar. Aí as pessoas foram desistindo, né? Não, vou vender, vou viver na rua, porque eu não vou sobreviver com minha família aqui, nessas condições, né? Eu dei graças a Deus que eu consegui, porque eu consegui logo um emprego, né? Sou mãe solo, vó solo até hoje. Aí consegui logo um emprego. E sempre trabalhando e criei meus 3 filhos, estou com 3 netos agora também, né? E formei um filho com a nora, vou trabalhar para formar outra filha, né? E é isso, e não largar a vida do MST de mão. Eu fico um pouco chateada quando eu vejo o grupo de mutilado nosso, que nós temos um grupo de mutilado, tem deles que votam no Bolsonaro, fala a língua do Bolsonaro, porque assim, por mais que tenha perdido pessoas, por mais que pegou bala, por mais que pegou pancada, arranhão de toco, de arame farpado correndo naquele dia, mas eu acho que eles esqueceram tudo isso. Nós temos um mutilado nosso que precisa, que já recebe alguma indenização, mas fala o livro do Bolsonaro, defende aquele homem, né? Assim, eu fico um pouco chateada.
Maria, inacreditável. Eu nunca pensei que pudesse ter alguém do MST que tenha vivido uma tragédia como essa, que é capaz de votar nesse homem. Eu realmente, assim, estou surpresíssima com essa tua declaração. Realmente é revoltante. Pois nós temos pessoas aqui, que moram aqui, trabalham comigo na escola também, junto comigo, e vota, defende o camarada mesmo. Agora mesmo, agora esse dia político agora, minha bandeirinha vermelha está aqui na minha casa. Mas a bandeira verde dele, porque a bandeira verde não é é do Brasil. Mas o Bolsonaro usa como que seja dele, né? Está estendida lá na casa dele. E a gente, nem só eu com a outra parte dos mutilados, a gente bate muito nessa tecla, né? Por quê falar isso? Por que vocês estão com essa pessoa? O que nós passamos lá, perdemos na vida, né? Pai deixou filho órfão, né? Assim, eu estou aqui viva, dou graças a Deus por eu estar viva. Mas o meu filho, o Vanderlan, de 3 anos, na época, ele falou: mãe, nós vamos morrer. Digo, nós não vamos, nós vamos conseguir uma terra para nós trabalhar, né? Aí, do jeito que aconteceu comigo, aconteceu com todos, muitos que estavam naquela curva ali, e hoje não recebe indenização, conseguiram no mandato do PT ainda, né? E é desse jeito. Defende o camarada, e quando eles estão recebendo e defendendo o Bolsonaro, aí eu estou com outro grupo, de mutilado também, e viúva, pelejando, ver se a gente consegue, esse pessoal recebe a indenização, seja contemplado com a indenização deles, que a gente ainda não conseguiu, porque ainda está no governo desse homem, desse Bolsonaro, né? É isso. Essa é a minha revolta. Uau. Essa é a minha revolta de deixar de eu ir para a Curva do Oeste todo ano no acampamento pedagógico. E todo ano eu estou lá. Esse ano já fui 2 vezes para a Curva do Oeste. E vamos mais outra vez. É isso. Uau, Maria, muito obrigada por compartilhar isso. É realmente muito surpreendente, como a Suzana falou, que tem essa variedade ideológica política dentro da sua comunidade. E a Shirley, você poderia falar um pouco sobre a situação atual e tudo o que tem acontecido desde a produção do filme, por favor? Bom, a situação atual é que meu rio continua morto. E dentro dele ainda corre mineração, ainda tem lixo tóxico sendo jogado no nosso rio. Recentemente, muitos pescadores foram fazer uma pesca no rio, pegaram peixes que estavam de forma assim totalmente assim horríveis, né? Porque os peixes estão lotados de tumores cancerígenos mesmo, né? E se os peixes estão assim, imagina as mais de 1 milhão de pessoas no estado de Minas Gerais que foram atingidas diretamente com esse crime de 6 anos atrás, e que até hoje ninguém foi punido, né? E hoje você vê o governo o estado aqui, que é governado pelo Zema, né? Que é um governador que é totalmente a favor do Bolsonaro. Teve aí a causa de ganha das famílias que foram atingidas por esse crime na região de Minas Gerais, que a indenização delas foi toda mandada para o Estado. E o Estado, que é governado pelo Zema, pegou essas indenizações e aplicou obra para o Estado. E as pessoas que eram para receber esse recurso receberam. E aí, agora ele faz uma campanha política falando que está fazendo muito, mas muito com dinheiro que não é dele, né? É um dinheiro que era para ser passado para as famílias que realmente foram atingidas por esse crime. E dentro do estado de Minas Gerais, o que manda é a mineração. Aqui, a empresa Vale comanda a política no nosso estado, né? Então, é super difícil a gente ter um trabalho mais forte voltado para essa luta imediata contra a mineração, porque Minas Gerais é um estado comandado pelos coronéis, né? Então,
falar para você que se hoje o meu povo ainda continua vivo, diante de tudo que aconteceu no passado, que acontece no presente, e que se a gente não continuar resistindo, vai acontecer novamente no futuro, é o que nos move a ter esperança, sabe? E dentro da minha comunidade, tudo mudou. Desde a morte do Rio, tudo mudou. A nossa forma de viver mudou. A nossa forma de lidar com a terra mudou, né? Agora a gente tem muitas pessoas entrando dentro da nossa comunidade. É reunião quase todos os dias para poder saber lidar com essa empresa maldita que só traz problema para dentro da nossa comunidade, né? Se antes a gente tinha um rio para a gente poder tomar banho, levar os filhos da gente para se divertir, para nadar, fazer exercício, tudo era muito natural. Hoje não tem mais nada disso. A nossa comunidade enfrenta um índice muito alto de obesidade, as crianças, né, enfrentam isso depois do crime, muita depressão, muito problema psicológico de tristeza, né? Se aumentou dentro do nosso território, né? E à medida que passa, a gente vai tentando buscar novas ações, acho que uma nova forma de se readequar nessa nova fase da nossa vida, mais uma vez, provocada pela ganância e provocada por essa forma colonizadora que nunca acabou, né? Ela existe. Então, ela vai só modificando nos tempos, né? Mas eu acredito que, diante de tudo que a gente está passando, principalmente no que diz respeito à questão política, porque a gente enfrenta aí a PL da mineração, né? Que o presidente Bolsonaro, junto com as suas cojas, tenta fazer o possível para que isso seja aprovado, a mineração em terras indígenas, né? Liberar a mineração em terras indígenas, né? Sem contar que nós também enfrentamos as questões que diz respeito à demarcação de nossas terras, que não sai de forma alguma, né? A gente está com a terra dos 7 talões aqui, totalmente homologada e precisando só da assinatura do presidente para que esse fato aconteça de forma concreta, né? A devolução das nossas terras. E isso não acontece. Então, o fato do meu povo estar sobrevivendo hoje é um fato histórico. É um ato de resistência assim mesmo. Como diz o meu irmão, a luta dos povos indígenas se tornou hoje uma luta radical. É uma das frases que eu mais gosto também no filme, A Mãe de Todas as Lutas. A luta dos povos indígenas é um ato radical. Porque lutar por um rio limpo é radical, é ser radical. Lutar para manter vivo todo uma biodiversidade, um bioma vivo, é um ato radical. Então, é isso. É isso que a gente vem passando aqui. Mas eu acredito que a gente tem avançado muito, sabe? O fato do Bolsonaro ter vindo também com essa maldade, essa crueldade, acho que aumentou ainda mais o sangue no olho dos povos indígenas, né? E hoje a gente vem aí com a bancada do COCA com mais de 140 candidatos, não, um total de 180 candidatos, a maioria mulheres, porque a gente entende que a gente precisa aldear a política, né? E mostrar para a sociedade que nós, povos indígenas, também podemos governar, né? Se por muitos anos, por milênios, essas terras ficaram nas nossas mãos e a gente tinha tudo intacto, então é sinal de que nós sabemos cuidar bem, né? E dar valor à Mãe Terra. E hoje, se nós somos 5% só da população brasileira, é porque ocorreu muita luta no processo da colonização até os tempos atuais de hoje, para que toda essa desgraça que faz muito mal dentro do nosso mundo não acontecesse. E hoje nós somos pouco por causa disso, porque a gente queria evitar muita coisa ruim avançando sobre a Mãe Terra, mas não teve como, né? A colonização aconteceu e daqui para frente a gente precisa ter entendimento e muita inteligência de saber lidar com a questão tradicional, tecnológica e científica, mas de uma forma totalmente consciente, né? Para que a gente ainda possa ter um pouco mais de tempo sobre essa terra. É isso. Muito obrigada, Shirley.
Se eu posso fazer uma última pergunta, porque eu sei que vocês têm trabalho muito importante para fazer agora. Eu queria saber mais sobre a militância das mulheres nesta luta que o filme mostra. Então, também pensando em como a militância das mulheres talvez vai em contra das forças do bolsonarismo e também da bancada BBB, que ambos são movimentos muito machistas, né? Então, poderiam falar um pouco sobre isso, o papel das mulheres na militância? Aqui, a nossa região, as militantes do PT, essas mulheres aqui, elas são as mulheres muito fortes e guerreiras, né? Quando elas querem a luta, elas vão à luta mesmo. Que não fica só aqui no assentamento, somos divididos em vários assentamentos, né? As militâncias. Aqui mesmo no assentamento mesmo só tem eu de militante, mulher, né? Só tem eu, mulheres de militante né, faz parte da coordenação estadual. Aí tem as pessoas da Palmar, tem da 26 de março, 1º de março, né? Mas são muito importantes elas no território delas lá, que elas sabem defender muitas coisas que, assim, como elas defendem muito as companheiras da rua, lá da rua, né, desse movimento, lá da rua também, da cidade, né? Não sei se eu estou respondendo certo, mas eu acho que são muito, é importante elas, são muito guerreiras, né? Cristão, eu lembro que eu filmei esse filme, ele começou, as primeiras diárias que eu fiz foi na Marcha das Mulheres Indígenas, foi a primeira Marcha das Mulheres Indígenas e a Marcha das Margaridas, que é um movimento que já tem acontecido há alguns anos. Eu fiquei muito impressionada com o volume e a relevância dessas mulheres, né? Então, acho que a Shirley pode falar um pouco, porque foi tão emocionante, né? Mais de 500 anos depois, a gente viu naquele momento a primeira marcha das indígenas, assim, foi uma coisa me mexeu bastante comigo, assim. Então, acho que a gente termina o filme com, acho que uma coisa mais importante, que é quando essas mulheres se juntam, né? Realmente, aquele momento foi um momento muito forte, foi um momento em que nós tivemos um total de 5.600 parentas indígenas na marcha de 2019, né? E fortaleceu muito ainda mais, né, a nossa forma de nos organizar, né? Até porque a gente já fazia essa marcha dentro dos nossos territórios, né? Então foi decidido que a gente iria fazer essa marcha para que o mundo todo pudesse ver. E eu sempre falei nas reuniões mais internas com as lideranças de outros estados que quando a gente escutasse o chamado da terra e esse chamado fosse para nós, o mundo todo ia escutar as nossas vozes. E aí foi o que aconteceu na marcha, né? E em 2019 foi muito forte, foi um movimento que se encontrou com outros movimentos feministas também, e também com a Marcha das Margaridas, e foi um movimento que se unificou, né? E fortaleceu ainda mais as nossas ações. Tanto é que em 2021 aconteceu a Marcha das Mulheres Indígenas novamente, em que nós tivemos a presença de 7.200 mulheres, né? E cada uma de nós, as cofundadoras da Amiga, ficamos responsáveis por trabalhar ações dentro desse acampamento, né? E provavelmente o ano que vem a gente vai fazer o possível para que essa marcha aconteça novamente, para que as pessoas possam ainda mais ter noção de como é a luta das mulheres indígenas dentro dos seus territórios. Por exemplo, no meu território, terça-feira passada foi organizada uma carreata em prol do presidente Lula. Então, as mulheres e os homens organizaram uma carreata maravilhosa, muito bonita, e o povo nosso todo é vermelhão, é Lula mesmo. Se tiver algum bolsonarista lá, é porque ele não é Krenak. Então,
o povo nosso é um povo muito político e trabalha muito com essa visibilidade política, porque a gente acredita que é nesse meio que a gente pode transformar ações, ações positivas em prol de um direito humano que possa ser coletivo, né? E agora, quinta-feira, nós vamos organizar outra carreata, mas aí é o povo Krenak em um coletivo total, com a região toda de Resplendor, Itueta, Imorés, né? Para mostrar uma força coletiva, né? Porque o nosso Estado mineiro precisa muito se unir, sabe? Porque à medida que esse lado louco, né, desse lado bolsonarista avança, ele avança destruindo e tirando vida das pessoas também. E as mulheres aqui dentro do meu território, eu vou falar para você, as mulheres aqui são danadas aqui, viu? Aqui, a palavra das mulheres aqui é ouro, vou falar isso para vocês. E eu fico muito feliz, né, de que a gente tem essa possibilidade de também estar em espaço junto com os homens, podendo levar o que a gente pensa adiante. E a articulação das mulheres indígenas, ela está vindo com uma potência muito grande, que a gente está fazendo uma jornada em todos os biomas, né, do Estado brasileiro, levando o microfone do palco para os territórios. E aí a gente está colhendo diversas informações, ações, né? E é um trabalho que nenhum governo nunca tinha feito. E a gente está fazendo esse trabalho para poder daí buscar ações que possam ser propícias no que diz respeito ao direito nosso como seres humanos diante do nosso governo. É isso. São muitas ações, então a gente fica até pensativo mesmo, dona Zeusita, de saber o que a gente vai falar. Meu Deus, quais são as ações? Porque a gente faz tanta coisa todos os dias, quando as pessoas nos colocam numa pergunta assim, a gente fica tentando resolver assim, o que vai falar mesmo. É só vir para cá para ficar com nós, que vocês vão saber como é que é o processo da luta. A Suzana ficou um tempinho, mas ela viu que o negócio aqui é sinistro. Quero voltar e vou ver se eu consigo levar a Crystal na próxima viagem. Eu adoraria ir. Eu queria ficar pelo menos uma semana aí. Né? Quem sabe, no final do ano a gente consegue, Crystal. Pode ser. Sim, Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu não quero tomar mais tempo de vocês, porque já no domingo, né, é o dia. E sei que vocês têm muito trabalho em frente. Mas se vocês tiverem alguma coisa que gostariam de falar como a última palavra, que vocês querem que nossos alunos aqui em Los Angeles, aqui na Califórnia, entendam sobre a situação atual no Brasil, ou a situação atual das suas comunidades, ou sobre o filme mesmo. Qualquer coisa que gostariam de falar antes de terminar. Eu gostaria de falar, sabe? Eu gostaria de que todos os países pudessem olhar para o nosso Brasil, mas não só na Amazônia, que pudesse olhar, sabe, por todos os biomas, porque o mundo todo olha para o meu país, olha para o Brasil, pensando que o Brasil é só a Amazônia. Mas o Brasil não é só a Amazônia. O Brasil, nós temos aí 6 biomas importantíssimos, sabe, que precisam ser recuperados. Porque a Amazônia sozinha, eu vivo repetindo isso, e é super necessário repetir. Porque o meu pai falou uma vez assim que... O meu pai uma vez foi questionado, você só fala a mesma coisa, sempre você está falando a mesma coisa. Ele falou assim, aí ele respondeu, quando vocês passar a saber ouvir, eu vou parar de repetir e ensinar coisa nova. Então, a gente sempre ainda está nesse processo de repetir para vocês que o nosso país, ele é um país coletivo de biomas, né? Então, à medida que os outros países olham para o meu Brasil, para a minha terra, vendo só a Amazônia, me mata, mesmo eu estando viva, porque eu sou do bioma da Mata Atlântica. Então, é super importante buscar ações de recuperação ambiental verdadeiras, mas não falseadas. Então, a Amazônia sozinha não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são todos os biomas vivos.
Obrigada, Shirley. Obrigada, Cristo. Eu quero agradecer. Eu acho que cada vez que esse filme é exibido, faz ecoar a voz dessas mulheres que já é tão potente, que já é tão relevante para as comunidades dela. Eu só quero agradecer, porque eu acho que cada vez que a gente tem essa escuta e esse debate, a gente amadurece aqui também e a gente ganha relevância para o mundo. Obrigada. Eu quero só falar só uma palavra de ordem, foi criada do Dia Internacional das Mulheres aqui, né? Ela é assim: terra, trabalho, direito de existir. Mulheres em luta não vão sucumbir. Essa é a palavra de ordem. Ei, que legal! E o L, faz o L fazer a vida boa. Isso aí, isso aí, isso aí. Vamos nessa, adorei. Sim. Pois é, pois obrigada também. Foi um prazer rever por trás da telinha também, né? E obrigada. Muito obrigada a vocês. Eu adorei a conversa e adorei aprender de vocês.